Olá, eu sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre função afim, função do primeiro grau, tá bom? Vamos resolver essa questão. Essa questão, pessoal, é muito semelhante a esta outra questão que resolvemos na aula anterior, né? Que é, determine f de 2, sabendo que f é uma função do primeiro grau e que f de 1 é igual a 2 e que f de 3 é 4, né? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Olhando que o x, quando x vale 1, o y vale 2, que quando x vale 3, o y vale 4, e fazendo uma tabelinha como essa. Aí você substitui os valores de x e y. X vale 1, substitui o x por 1 e o y por 2. Quando x valer 3, substitui o x por 3 e o y por 4. Resolve o sistema achando A e B. Esse tipo de questão pode aparecer desse jeito, com os dados assim, ó, f de 1 igual a 2, f de 3 igual a 4, como aqui, ó, f de menos 2 igual a menos 8, f de 4 igual a 4, ou dizendo que o gráfico passa por esses pontos, menos 2 e 8, 4 e 4, ó. Ou dando o próprio gráfico. São as três formas dessa questão aparecer, tá bom? E nós vimos essas três formas, né? Agora nós vamos ver uma questão nesse mesmo estilo, através do gráfico, que é dado que os dados são passados através do gráfico, tá bom? Vamos lá. Uma empresa, para construir uma estrada, cobra uma taxa fixa, mais uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros de estrada construída. O gráfico abaixo descreve o custo da obra em milhões de dólares, em função do número de quilômetros construídos. Obtenha a lei y igual a f de x para x maior ou igual a zero que determina esse gráfico. Depois, determine a taxa fixa cobrada pela empresa para a construção da estrada e qual o custo total da obra, sabendo que a estrada terá 50 metros de extensão. Pessoal, essa taxa fixa, perguntada no item B, é quanto eu cobro, né, para não construir nada, mesmo que eu não construa nada. E está escrito no gráfico, é 4 milhões. Professor, por que é 4 milhões? Este ponto bem aqui, ó, esse ponto aí, não sei se está dando para ver muito, vou botar em vermelho, acho que o vermelho fica melhor. Esse ponto bem aí, não melhorou muita coisa não, né? Esse ponto bem aqui é o ponto correspondente a x igual a 0 e y igual a 4. É o ponto 0 e 4. Como 0 é o número de... Como no eixo x está o número de quilômetros e no eixo y o número de... a quantidade de dinheiro, né, em milhões de dólares, quando eu construir 0 quilômetros eu vou ter que... Vai ser cobrado, né? 4 milhões de dólares. Então esse é o custo fixo, que mesmo que eu não construa nada, eu vou ter que pagar. Então a resposta do item B já é 4 milhões. 4 milhões de dólares, né? Tudo bem? Pronto. Aí vamos voltar para o item A. Determine a lei y igual a f de x. Como esse gráfico é uma reta, eu sei que o f de x é do tipo ax mais b, não é não? Porque a função do primeiro grau tem um gráfico reta e o gráfico reta sempre vai estar representado por f de x igual a x mais b. Então eu tenho que achar o a e o b, pessoal. Certo? Aí eu vou fazer aquela tabelinha que eu já mencionei para vocês, né? x e y. Quando x for 0, o y é 4. E o outro ponto, professor, do gráfico? O outro ponto do gráfico é esse aqui, ó. x10 e y5. Aí você substitui o x por 0 e o y por 4. Lembrem-se que f de x igual a x mais b é a mesma coisa de ax mais b igual a y, né? Só que esta segunda maneira de representar torna mais fácil a substituição. X por 0 e y por 4. Aí fica a vezes 0 mais b igual a 4. A vezes 0 dá 0, 0 mais b é b. Então b dá igual a 4. Né? 4 milhões, né? Pronto. Substitui o x por 10 e o y por 5. Aí fica a vezes 10 mais b igual a 5. A vezes 10 mais b igual a 5. Então 10a mais b é igual a 5, né? Só que o b não é 4, aí você substitui. Fica 10a mais 4, que é o b, igual a 5. 10a igual a 5 menos 4. Passa o 4 para lá. 10a é igual a 1. A igual a 1 décimo.
certo? A é 1/10. Então, quem é o f de x? É aqui, né? F de x, ou y, né? É o a, que é 1/10, vezes x, ou seja, x sobre 10, mais o b, que é 4. Pronto. Essa é a função f de x, essa é a lei y igual a f de x que ele perguntou no item A. Tá certo? Muito bem, vamos para o item C. Qual o custo total da obra, sabendo que a estrada terá 50 km? Bom, eu sei que o custo da obra é y igual a x sobre 10 mais 4, né? Então eu estou perguntando qual o custo total se a estrada terá 50 km de extensão. Então basta substituir o x por 50. Se o x vale 50, 50 sobre 10 é 5. 5 mais 4, 9. 9 milhões. Pronto. E aí eu encerro a questão. Tá certo? Esse tipo de questão, com esse texto grande, numa situação às vezes até contextualizada, ele é muito comum em prova. E às vezes os textos são até maiores e os gráficos são até mais complicados. Mas a maneira de fazer geralmente é essa. Eu digo geralmente porque às vezes você tem outras maneiras alternativas de fazer, certo? Mas você pode sempre fazer desse jeito, tá bom? Muito bem, vamos adiante? Vamos. Qual seria o próxima parte da nossa aula? A próxima parte, pessoal, seria essa questão aqui, ó. Questão da ESA de 2016. Sejam as funções reais dadas por f de x igual a 5x mais 1 e g de x igual a 3x menos 2. Se m igual a f de n, g de m vale. Então pronto. Eu tenho as duas fórmulas, das duas funções, né? E eu tenho essa informação aqui, ó. M igual a f de n, certo? Então vamos lá. M igual a f de n. Quem é f de n? F de n, você tem que substituir o x por n. Então fica f de n igual a 5n mais 1. Pronto. M igual a 5n mais 1. Certo? Tranquilo? Beleza. Aí a questão pergunta g de m. G de m o que é? É substituir m no lugar do x da função g. Então g de m fica 3m menos 2. Pronto. Certo? E aí eu tenho essas duas coisas. Aí o que a questão pergunta? Então g de m vale. Aí veja que a resposta está em função de n, né? G de m é alguma coisa com n e não com m, como tem aqui. Então o que eu faço? Pego o valor de m que eu sei daqui e substituo aqui. Pronto. Aí fica assim, ó. G de m igual a... Só que eu substituo só do lado direito, tá bom? G de m é 3 vezes m menos 2. O m é isso. Então vai ficar 3 vezes 5n mais 1 menos 2. 3 vezes 5n, 15n. 3 vezes mais 1 mais 3. Então g de m é 15n, 3 menos 2, 1. 15n mais 1. Item A. Essa é a resposta. Tá bom? Pronto. Então vamos dar continuidade, né? Pessoal, eu queria falar para vocês sobre esse assunto aqui, ó, inequações produto e quociente. Inequação produto é toda inequação do tipo f de x vezes g de x maior que zero, ou f de x vezes x maior ou igual a zero, ou f de x vezes g de x menor que zero, ou f de x vezes g de x menor ou igual a zero, ou f de x vezes g de x diferente de zero, onde f e g são funções quaisquer. Elas precisam ser necessariamente funções do primeiro grau, professor? Não. Podem ser do segundo grau? Podem. Terceiro grau? Pode. Claro que a princípio, como a gente só estudou função do primeiro grau, a gente vai resolver isso daqui com funções do primeiro grau, tá? Exemplos. Tá aqui, ó. 2x mais 6 vezes 1 menos x maior que zero. 3x mais 9 vezes 4x menos... Aliás, 4 menos 2x vezes x menos 6 menor que zero. X mais 5 ao quadrado vezes x menos 9 ao cubo vezes 1 menos 9x menor ou igual a zero. São todas funções... são todas inequações produto, certo? Por que elas são chamadas de produto? Por causa do vezes, né? Da multiplicação. Né? Produto
o termo produto se refere à multiplicação dessas funções. Da mesma forma, as inequações quociente são quando tem divisão. Então, a inequação produto, quando tem multiplicação. E a inequação quociente, quando tem divisão. Certo? Então, pode ser f de x sobre g de x maior que zero, f de x sobre g de x menor que zero, f de x sobre g de x menor ou igual a zero, f de x sobre g de x maior ou igual a zero, f de x sobre g de x diferente de zero. São todas inequações quociente. Tá bom? É aqui, né? Continua. Vamos ver um exemplo? Aqui o exemplo. X mais 6 sobre x mais 1 maior que zero, 2 menos x sobre 2x menos 6 menor que zero, 3x menos 1 ao cubo vezes 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais 6x menor ou igual a zero. Todas essas são inequações quociente. Professor, nessa daqui tem produto também, não tem? Tem. Essa aqui é ao mesmo tempo produto e quociente, porque esse numerador está dividido pelo denominador, é quociente. Mas como o numerador tem um produto, ela é produto também. Todas essas são inequações, exemplos de inequações desse tipo que a gente quer resolver, tá bom? Muito bem. E como é que faz, professor? Olha, pessoal, o método de resolução das inequações quociente e produto é basicamente o mesmo, certo? Você tira as raízes das funções, faz o estudo do sinal e monta o quadro produto. Então, por exemplo, essas daqui, ó, como é que eu resolvo? Primeira coisa, tiro as raízes. Pego x menos 2 igual a zero e x mais 3 igual a zero. Aí tiro as raízes. X igual a 2, x igual a menos 3. Certo? Passo menos 2 para lá, fica 2, x igual a 2. Passo 3 mais 3 para lá, fica x igual a menos 3. Pronto. E aí, pessoal, quando eu tiver as raízes, eu faço as retinhas, mostrando um esboço do gráfico. Não é o gráfico, não preciso nem colocar o eixo y. É só um esboço, uma representação mais simplificada do gráfico. Aí eu faço uma retinha para a função x menos 2, faço uma retinha para a função x mais 3 e faço uma retinha para x menos 2 vezes x mais 3. Pronto. E aí fica. Estou resolvendo o item B, né? Porque eu botei vezes aqui, né? Mas a solução para o item A é a mesma coisa. Então, se fosse o item A, eu botaria x menos 2 dividido por x mais 3. Tanto faz, não muda nada. Então, primeira raiz, 2, bem aqui, né? E aí a reta é assim. Professor, por que nessa função x mais 2 a reta é desse jeito? Se você não lembra, volte para nossas aulas anteriores. Lá eu falei que se a função é crescente, quando A é positivo, a função do primeiro grau, né? F de x igual a x mais b. Se o A é positivo, essa função é crescente e o gráfico dela é assim, ó. Por isso que nessa daqui, em que o A é 1, o coeficiente angular vale 1, a reta é desse jeito. Então, na parte do gráfico que está acima do eixo x, o y é positivo. Na parte do gráfico que está abaixo do eixo x, o y é negativo. Pronto. Aí vai para outra raiz, menos 3. Bem aqui, menos 3. Nessa, o coeficiente angular também é positivo. Então, a reta também é assim. Pronto. Onde o gráfico está acima do eixo x, o y é positivo. Onde o gráfico está abaixo, o y é negativo. E aí eu vou agora atrás da resposta. Boto o menos 3 na última reta exatamente abaixo do menos 3 na reta do meio. E boto o 2 exatamente abaixo do 2 na reta de cima. Pronto. Aí agora, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou pegar os números que são menores que menos 3. Ou seja, os x menores que menos 3. Só que quando o x for menor que menos 3, na primeira função é negativo, na segunda é negativo. E menos vezes menos dá mais, né? Como a gente sabe. Pronto. Agora eu pego os números que estão entre menos 3 e 2. Na primeira função dá negativo, na segunda dá positivo. Quanto é que é menos vezes mais? Menos. Agora eu pego os x que são maiores que 2. Na primeira função dá positivo, na segunda dá positivo. Quanto é mais vezes mais? Mais. Mas aí eu quero que o nosso produto ou o nosso quociente seja o quê? Maior que zero, né? Onde é que é maior que zero? Aqui ou aqui. Tem o igual? Aqui? Não tem. Então a bola é aberta no 3 e a bola é aberta no 2, porque nem o 3, nem o menos 3, nem o 2 fazem parte da solução.
Então, como é que fica a solução? A solução é, tá bem aqui, tá? Que tem mais espaço. X menor que menos 3 ou x maior que 2. Essa seria a solução, tá certo? Alguma pergunta? Pronto. E professor, e caso aqui tivesse um igual? Ou aqui? Se aqui tivesse o igual, pessoal, ficava igual nos dois aqui. Por quê? Porque se aqui tivesse o igual, queria dizer que x menos 2 vezes x mais 3 pode ser maior ou igual a zero. Esse produto seria igual a zero se tanto esse fosse zero como esse. Ou seja, o x poderia ser menos 3 ou 2, tanto faz. Mas se tivesse um igual a zero nesse daqui, só teria o igual no 2. Por quê? Porque uma divisão só dá zero se o numerador for zero. E não tem nada a ver com o denominador ser zero, certo? Então, se tivesse um igual aqui, seria igual só ao 2, não ao menos 3. Até porque você sabe que o denominador nem pode ser zero, né? Então, o x não pode ser igual a menos 3. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa, se tivesse o igual aqui, como qualquer um desses aqui pode ser zero, seria bola fechada nesses dois. Mas se fosse o igual aqui, só seria bola fechada no x igual a 2. Tá bom? Muito bem. Vamos ver melhor essa última coisa que eu falei, resolvendo esse exemplo 2 aqui, ó. Determine o domínio de x mais 3 sobre 5 menos x. Faltou botar que era f de x igual a isso, né? Determine o domínio de f de x igual a x mais 3 sobre 5 menos x. Um errinho aí. Pessoal, o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores que o x pode assumir, não é isso? A gente sabe que raiz quadrada nos reais de números negativos não existe. Então, isso que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, isso que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Tem que ser isso, né? Maior ou igual a zero. E aí, como é que eu resolvo? Do mesmo jeito daqui. Acho as raízes. X mais 3 igual a zero. X igual a menos 3. 5 menos x igual a zero. X igual a 5. Pronto, achei as duas raízes. E aí eu faço as retinhas, né? Três retas. X igual a menos 3, onde é? Mais ou menos aqui. X igual a 5, mais ou menos aqui. Aí essa primeira reta é da função x mais 3. Essa segunda da função 5 menos x. E a terceira da x mais 3 dividido por 5 menos x. Primeira reta x mais 3, segunda reta 5 menos x. E a terceira x mais 3 dividido por 5 menos x. Bom, pessoal, o que é que eu faço agora? Agora eu faço o estudo do sinal, não é isso? Como a gente sabe, o estudo do sinal se baseia nisso daqui, né? Se o a for positivo, a reta é subindo. Para a primeira função, o a é positivo. A reta é subindo assim, ó. Certo? Então, onde a reta está acima do eixo x é positivo. Onde a reta está embaixo é negativo. Se você não lembra por quê, volte na aula onde eu falo do estudo do sinal. Já na outra reta, 5 menos x, ela é uma reta em que o a é negativo. Quando o a da função do primeiro grau é negativa, a reta é assim, ó, descendo. Então essa reta é assim, descendo. Onde o gráfico está acima do eixo x é positivo. Onde o gráfico está abaixo é negativo. Pronto. E aí eu faço aqui o quadro produto. No caso aqui é quadro quociente, né? Porque é a divisão, né? Mas dá no mesmo. Menos dividido por mais dá menos. Mais, agora eu vou pegar entre 3 e 5. Mais dividido por mais dá mais. Agora maiores que 5. Mais dividido por menos dá menos. E o que é que eu quero? Eu quero que seja maior ou igual a zero. Onde é que é positivo? Bem aqui. Agora cuidado nessa hora. Onde é que isso aqui se torna igual a zero? Quando o numerador for zero. Quando é que o numerador é zero? Quando x é menos 3. Então, no menos 3, a bola é fechada. E no 5, professor? Aberta. Professor, por que no 5 a bola também não é fechada? Pessoal, o x não pode ser 5, porque o denominador seria 0. O denominador não pode ser 0. Além disso, se você está pensando assim, mas quando o denominador é 0, não dá 0, não? A divisão? Não. Quando o denominador é 0, a divisão não existe. Então, o x não pode ser 5.
Então, nossa resposta fica sendo x maior ou igual a menos 3 e menor que 5. Essa é a resposta. Certo? Aí como é que fica o domínio, hein? Só para ficar bonito. Domínio x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor do que 5. Pronto. Ou então na forma de intervalo, né? Assim. Menos 3 e 5. O colchete tem a boca, né, aberta para o menos 3, porque ele pode ser igual a menos 3, o x, e fica com a boca contrária ao 5, porque não pode ser 5. Agradeço a quem acompanhou a aula até aqui e, por favor, não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Valeu, gente. Até nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.